Oi, meu nome é Juliana. Tenho 39 anos. Sou mãe de 2 filhos. E o que eu vou contar agora é algo que nunca imaginei que teria coragem de dizer em voz alta. É a história da minha ruína e do meu improvável recomeço. Mas, talvez, se a minha dor puder evitar a queda de alguém, se a minha cicatriz puder servir de mapa, já terá valido a pena. Tudo começou há cerca de 3 anos, quando eu ainda estava casada com o Ricardo. Nosso começo foi como um roteiro de filme. Nos conhecemos na faculdade, sonhamos juntos, construímos cada parede da nossa casa com o suor do nosso trabalho. Eu me lembro do cheiro de tinta fresca e das nossas risadas ecoando nos cômodos vazios. Estávamos juntos há 12 anos. Tínhamos uma família que parecia saída de um porta-retratos. O Lucas, com seus cabelos cacheados e a mania de fazer perguntas sobre o universo, e a Bia, com um sorriso que desarmava qualquer um. Tínhamos a casa confortável, a estabilidade financeira, a vida que todos consideravam perfeita. Mas a perfeição era uma casca fina e frágil. Dentro de mim, um buraco se formava, crescendo silenciosamente a cada dia. Com o tempo, o Ricardo que dividia sonhos comigo foi se tornando um estranho que dividia a mesma cama. O trabalho o consumiu. As promoções, as metas, as viagens de negócio, tudo foi se tornando mais importante. As nossas conversas sobre o futuro foram substituídas por monólogos dele sobre o estresse do escritório. Os jantares em família se tornaram refeições rápidas, com ele de olho no celular. Comecei a sentir que eu era invisível. Eu orquestrava a casa, as agendas das crianças, os aniversários, as consultas médicas. Eu era a base sobre a qual a vida dele e dos nossos filhos funcionava. Mas parecia que eu só existia como parte da engrenagem. E isso foi me matando aos poucos, como uma planta que deixa de ser regada. Eu comecei a me sentir feia, desinteressante, sem valor. O espelho se tornou meu inimigo. Ele não refletia mais a mulher que eu era, mas a que eu havia me tornado. Uma figura cansada, de olhos fundos, com uma tristeza que nem a maquiagem conseguia esconder. Eu gritava em silêncio, implorava por um olhar, por um elogio, por um "como foi o seu dia?", que fosse genuíno. Mas ninguém escutava. Foi nessa fase, de deserto emocional, que conheci o Daniel. Ele era professor de dança no Centro Cultural da cidade. Minha amiga, Carla, praticamente me arrastou para as aulas de dança de salão. "Você precisa sair, Ju. Ver gente", ela insistia. Fui contra a minha vontade e apenas para me distrair daquele silêncio ensurdecedor da minha própria casa. O Daniel era o oposto do meu mundo cinzento. Ele era cor, gentil, sorridente, com um olhar que parecia enxergar a alma. Ele me ouvia. Não apenas escutava, mas ouvia de verdade. Notava quando eu cortava o cabelo, elogiava o jeito que eu aprendia um passo novo, me fazia rir de piadas bobas. Pela primeira vez em anos, alguém me via. Aquilo me deu uma sensação de estar viva outra vez, como um sopro de ar puro depois de muito tempo submersa. No começo, era só conversa depois das aulas. Um café rápido na padaria da esquina. Mas a inocência tem uma fronteira tênue. As conversas se tornaram mais longas. Os cafés se tornaram mensagens de texto durante o dia. "Lembrei de você hoje", ele escrevia e meu coração disparava com uma mistura de euforia e pânico. O que era um ombro amigo virou um porto seguro. O que era admiração virou uma paixão avassaladora. Quando me dei conta, eu estava
completamente envolvida. A culpa me consumia como ácido. Eu chegava em casa e o cheiro do amaciante nas roupas dos meus filhos me sufocava. Eu via o rosto cansado do meu marido adormecido no sofá e sentia como se estivesse enfiando uma faca nas costas não só dele, mas da nossa história, dos nossos filhos, de mim mesma. Mas eu não conseguia sair daquele ciclo. Era como um vício. A atenção do Daniel era a minha droga, a fuga da minha realidade dolorosa. Eu precisava ser desejada, valorizada, amada. E então, o inevitável aconteceu. A queda. O Ricardo descobriu tudo. Não foi por uma mensagem esquecida no celular ou pela confissão de um amigo. Foi mais profundo e devastador. Ele apenas olhou nos meus olhos numa noite comum de terça-feira, enquanto eu dobrava a roupa lavada na sala. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, e então disse com a voz calma e terrivelmente triste: "Você não está mais aqui, Juliana. Seu corpo tá, mas a sua alma foi embora." Naquele momento o chão se abriu sobre os meus pés. O mundo ruiu. Eu desabei num choro compulsivo, soluçado de quem perde tudo de uma vez. Confessei tudo entre lágrimas e vergonha. Ele não gritou, não me xingou. A ausência de raiva foi pior do que qualquer briga. Ele apenas me ouviu, com uma dor visível em cada traço do seu rosto. Depois subiu, fez as malas de forma metódica e silenciosa e foi embora. Perdi meu chão. Minha casa, minha família, meus filhos, por decisão mútua e dolorosa, ficaram com ele. A estabilidade era melhor para eles. E eu entrei num vazio absoluto. O Daniel? Assim que a minha vida desmoronou, ele sumiu. É complicado, Ju. Ele disse ao telefone antes de desaparecer como uma miragem no deserto. E eu fiquei sozinha. Com a minha culpa, com o meu silêncio, com a minha ruína. Foram meses de uma descoron palpável. Pensei em desistir da vida, em acabar com aquela dor que parecia não ter fim. Mas Deus, de um jeito que só Ele entende, me alcançou no fundo do poço. Um dia, andando sem rumo pelo parque da cidade, parei diante de uma pequena cachoeira. O som da água era a única coisa que eu conseguia ouvir. Sentei ali na grama úmida e chorei como nunca. Um choro de libertação, de desespero e de rendição. E naquele momento, uma senhora de cabelos brancos e um sorriso sereno se aproximou. Ela se sentou ao meu lado e, sem dizer muito, me ofereceu um abraço. Um abraço que era tudo que eu precisava. Filha, Deus não te abandonou. Ele te ama incondicionalmente. Você só está colhendo as consequências dolorosas das suas escolhas, mas Ele ainda tem um plano de restauração para você. A queda não precisa ser o fim da história. Aquelas palavras me quebraram e me reconstruíram. Desde aquele dia comecei a buscar ajuda. Mergulhei na minha fé e iniciei um processo de terapia. Foi um caminho árduo de confrontar minhas próprias carências, minha necessidade de validação externa e a minha responsabilidade em tudo o que aconteceu.
Aos poucos me reconectei com meus filhos, não mais como a mãe perfeita, mas como a mãe real, falha, que os amava acima de tudo. Com humildade e sem expectativas, pedi perdão ao Ricardo. Não para reatar o nosso casamento, mas para curar as feridas e libertá-lo do peso da minha traição. Hoje, 3 anos depois, a paisagem da minha vida é outra. Ainda não recuperei tudo que eu perdi. A família que eu tinha não existe mais, mas eu recuperei o mais importante: a mim mesma. Eu me reencontrei nas ruínas. Voltei a sonhar. Hoje, ironicamente e